Fala galera, eu sou Natália Beatriz e esse é o meu canal. Hoje a gente está aqui com ele, Vitor Guedes, mais conhecido como Vitão, como a galera toda conhece. Ele que é jornalista e corintiano também e que faz questão de sempre dizer, deixar claro que ele tem um time, porque a maioria das pessoas que estão no jornalismo esportivo escondem o time ou então não, por algum motivo, não colocam que torcem para algum time, mas se a pessoa é apaixonada por esporte, obviamente Tem ela um tem um time. time, né? Até quem não é apaixonado tem um time. Isso. Mas obrigado, Vitor, por ter vindo aqui no meu canal. Quando foi que você resolveu fazer jornalismo? Porque a gente sabe que corintiano, desde quando você nasceu, né? Nasceu até no ano de 77, Nasci em então... 77. 8 meses e 17 dias antes do título. Nasci 26 de janeiro, de quando ser campeão dia 13 de outubro. Bom, muita gente fala assim, o jornalismo escolheu, sempre quis ser jornalista, cascata. Pelo menos no meu caso, eu sempre soube, assim, que eu, se cursasse curso superior, se tivesse a oportunidade, que nem isso a gente tem essa certeza na vida, você vai conseguir cursar uma faculdade, Sim. que o destino vai traçar, que seria ligado na área de humanas, né? Eu sempre odiei Exato. conta, não Eu sei até também. hoje, e sempre tive mais facilidade no colégio. Facilidade e prazer, tá? Uma coisa leva a outra com matérias ligadas a humanas, principalmente português, história, enfim. Então eu poderia ter feito jornalismo, letras, história, uma dessas disciplinas, não era uma coisa certeza, era mais jornalismo, mas não tinha certeza. Tanto que eu sou pós-graduado em português e literatura, não em jornalismo, são sim. Eu gosto de português, gostava de história, como toda criança um dia achou que de moleque queria ser jogador de futebol, jogar futebol. Então o jornalismo foi uma opção porque eu gostava dessas áreas de humanidades, gosto de ler, gosto de português, gostava de história, sabia que não queria fazer conta. O jornalismo foi uma opção também por uma vida que eu achei acabou acontecendo menos regrada, com horário, escritório, do que uma Não vida. tem rotina. Embora eu esteja aqui nos estúdios da Universidade de Guarulhos, onde eu sou professor também, que também faço outras coisas, mas enfim, o jornalismo me possibilita uma vida mais próxima com o meu jeito de ser, assim, foi uma opção, não era uma certeza, mas olhando para trás, ali, entrei na faculdade com 17 para 18 anos, né, eu passei com 17, entrei em janeiro, fiz 18, já tinha 18 anos, voltando para trás, assim, não me arrependo da escolha, mas ao tomar essa decisão, não era uma certeza absoluta, aquela coisa é isso, acabou, tive as dúvidas que a maioria das pessoas tem nessa idade. Uhum. E aí, quando você escolheu jornalismo, logo em seguida você entrou na área ou teve todo aquele trabalho que a grande maioria das pessoas tem? Então, quando eu fiz faculdade, outro milênio, nos anos 90, mudou até o milênio, era tudo diferente, inclusive a lei. Na minha época era proibido o estágio, hoje é obrigatório até para se formar. Era proibido, o diploma ainda era obrigatório, o nosso Gilmar Mendes não tinha acabado também com isso. Muitas coisas diferentes, era um mundo diferente, era um mundo, não era pré-internet, mas era internet jurássica, assim. Internet não era uma opção de mercado, não existia web, jornalismo. No último ano da Metodista que entrou o computador, era máquina de escrever, era um mundo analógico. Então, quando eu entrei na faculdade, havia aquela coisa de trabalhar em jornal, rádio ou TV e você direcionar a sua carreira para uma coisa. Nós estamos falando de um mundo agora multiplataforma, online, uma realidade que não é que eu não imagino, a gente não vivia aquilo, não era uma possibilidade. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria algo que eu consegui, mas que hoje é impossível algum aluno querer, porque é um mundo que não existe, né? Eu tinha uma preferência por jornalismo impresso e por esporte ou política, eram as duas áreas que me levaram mais ao jornalismo, duas coisas que eu sempre gostei e tal. De preferência, esporte, mas as duas horas que eu gostava mais e tal. Esporte é uma mentira, né? Futebol, né? Queria trabalhar com futebol. Sim. Ou com política. E a carreira, não foi meu primeiro emprego, foi na Jovem Pan, na área, logo no começo dos estudos e tal, na faculdade. Depois eu entrei no lance, mantive os dois paralelo, e como eu entrei no lance, entrei no jornal impresso e no esporte, que era o que eu gostaria de fazer. Os dois juntos. Isso foi já em 98. E a partir daí minha carreira foi toda direcionada para aí, porque depois que você estuda na área e trabalha, os convites é muito mais pelo que você fez do que o que você estudou. O seu currículo é o seu trabalho. Então, o seu currículo e
pessoas que você convive, né? A sua relação. Então você é convidado pelas pessoas que você conhece fazendo matéria, pessoas da área, do esporte e tal. Então, dali do lance, minha carreira, trabalhei em vários veículos, e não agora onde eu estou hoje, desde 2001, trabalho 17 anos já, quase 18 anos que eu escrevo no jornal Agora São Paulo do Esporte. Nesse período, trabalhei no site do Corinthians, né, época de 2000, né, da Rix News, que nem existe mais, que era uma parceria com a PCN, que é outro canal que não existe mais. Passei pela Band News, Sport TV, hoje estou no Baita Amigos do Band Esportes, faço várias coisas ao mesmo tempo, leciono aqui na Universidade de Guarulhos, leciono em outras instituições, faço... apresento o programa universitário, que é uma parceria da faculdade com rádio, faço, então, uma coisa multimídia total. Em qualquer veículo, mesmo veículo impresso, radiofônico, televisivo, você acaba fazendo podcast, vídeo, imagem, texto. Então você acaba trabalhando em web, TV, rádio, impresso, em Tudo qualquer ao mesmo tempo. Não importa o veículo. No jornal Agora São Paulo Trabalho, tem jornal é uma coisa, mas tem foto, tem vídeo, enfim. Até fotografia, que é uma coisa que eu não imaginei trabalhar na Copa de 2014, e eu estava credenciado para o jornal, e várias pautas que eu fiz não tinha fotógrafo junto, então eu fui também o repórter fotográfico das minhas matérias. Enfim, então o mundo mudou completamente, é multiplataforma, não tem mais aquela questão da mídia fixa, mas o jornalismo é uma coisa de vanguarda total. No mínimo você tem que estar empatado, de preferência, na vanguarda. Você não pode correr atrás do próprio rabo. Então a pessoa que espera o mundo mudar para ir atrás, ele sai do mercado, porque Sim. o mercado não permite esse tipo de coisa. Quem sai na frente, né? Quando vira uma tendência, a pessoa já se consolidou no mercado, já tem uma audiência, já vira a referência no setor. Sim. E você comentou um pouquinho sobre Copa do jornalismo, você já cobriu quantas Copas já foi? Em loco, eu cobri a Copa de 2010 na África do Sul e 14 no Brasil. Desde 2002, desde 98, a gente trabalha na Copa de algum jeito. Escrevi jogos da redação, cobri. Quem leu o jornal, viu as matérias, viu lá meu nome, fiz matéria, mas assim, como enviado especial, credenciado no estádio, cobrindo os jogos mesmo, sentindo o clima aí, foi 2010, 2014 e junto com 2012, quando estive no Japão cobrindo o Mundial do Corinthians, foram as 3 coberturas que mais me marcaram profissionalmente. O Mundial foi uma das principais coisas para a sua carreira e para o seu lado corintiano, que você esteve ali presente, ou teve um outro título, alguma coisa que você fala assim, esse ficou marcado, eu estava trabalhando e estava ali como torcedor? Como repórter, desde 95, quando entrei na faculdade, eu comecei a trabalhar com jornalismo. Desde 98 com jornalismo esportivo. Então, assim, de 90 que eu estava no estádio contra São Paulo na final com meu pai, como torcedor com 13 anos, a 98 que eu já trabalhei no jogo, fiz vestiário pro lance na final Corinthians e Cruzeiro, todos os títulos do Corinthians eu estive presente a trabalho, ou no estádio 90 como torcedor. 95 não. 95 contra o Grêmio eu fui só no Pacaembu, não fui no Olímpico no jogo da volta. Nos outros títulos eu estive presente, mas assim, profissionalmente estive na final da Libertadores, com a de julho, fiz a coluna do jornal Agora São Paulo do Pacaembu. A cobertura do Mundial marcou muito como ser humano, como torcedor do Corinthians, como jornalista, que foi uma coisa absurda. As pessoas veem, mas só quem estava lá tem ideia mesmo do que foi 30 mil pessoas no Japão. Parecia que nós estávamos na Praça Charles, assim, uma coisa inacreditável, assim, realmente inacreditável. A gente que torce pro Corinthians, que é o time do povo, cansou de ir no estádio com medo de 30 mil pessoas, assim, da Japão com 30 mil pessoas. É algo absolutamente inacreditável, imensurável, assim, você andar no metrô e ter pessoas do nada. Mas, assim, profissionalmente, o que mais me marcou, essa foi a viagem que mais marcou por questões, é um sonho que você realiza, você estive no Japão, vi meu time ser campeão e trabalhei uma cobertura aqui da repercussão, mas profissionalmente a cobertura da primeira Copa, que foi da África do Sul, me marcou mais, porque, como eu te disse, eu não sabia se ia fazer política, jornalismo, história, e estive presente na África do Sul. Na final, o Mandela esteve em campo, ainda doentinho, mas esteve em campo. Eu visitar o Soweto, que não é o grupo do Belo, da Marília Graciano, Soweto, onde, enfim, conhecer a casa de Mandela, visitar o Museu do Apartheid, ver o Mandela na final da Copa. Aliás, foram 2 emoções bem diferentes da Copa, assim. A Shakira, que foi uma emoção assim diferente, assim. Que também
Que e, também é. e o Mandela, por motivos diferentes, estou brincando, mas enfim, é algo bastante emocionante. Eu nunca vou esquecer aquele povo ali gritando Madiba, Madiba, uma emoção que, enfim, que tem o Mandela como um dos ídolos fora da vida, assim, não ídolos não, no sentido de personagens que se admira, de pessoas que você Sim. tem. Então, e assim, se é a primeira Copa, viajar, meu filho tinha 1 ano e meio, eu fiquei 54 dias fora de casa. Nesse período, o Brasil fez amistoso em Zimbábue e Tanzânia, os lugares de uma pobreza absurdamente extrema. Resolvi parar de fumar justamente nessa viagem. Meu último cigarro foi em Cumbica, quando eu fui para lá, ou seja, juntou ficar 54 dias sem ver o filho de 1 ano e pouquinho, com a primeira Copa, um frio cheguei a pegar menos 4 graus, Brasil e Coreia do Norte, que foi no estádio onde é o jogo do filme lá do Mandela, né? No Ellis Park. Enfim, foram várias emoções e profissionalmente assim, putz, quando você começa a carreira no jornalismo, entra na faculdade, no nosso caso, sei que eu sou também que gosta de futebol, que você imagina, será que um dia eu vou fazer uma Copa? É o sonho de todo mundo. Eu já fiz uma Copa, estive lá num lugar legal. Afinal foi Holanda e Espanha, não foi o Brasil e Argentina, né? Mas assim, foi uma coisa assim, depois do Brasil foi muito legal fazer também, tudo funcionou, mas assim, primeira vez marca, né? Claro, Aquela coisa. toda a primeira vez. Então, foi algo assim, uma viagem, o desafio profissional de fazer uma cobertura impressa é muito difícil, pela diferença de fuso horário, e por Copa do Mundo é um evento muito televisivo, e já era internético, assim, então o jornal está muito atrás, no delay, você tem que criar pautas, e a pessoa já viu na televisão, você assim, um desafio profissional, Que chame a estafa atenção. que é você trabalhar 2 meses sem folga em outro país, no frio, com 2 fuso horários, o fuso horário que você trabalha lá, mais o fuso que você fecha o jornal daqui, com a saudade da família, assim, o frio, assim, foi uma coisa que me acrescentou muito na minha... Um desafios bobos até, individuais, eu que não tinha dirigir carro automático, cheguei lá, tinha que dirigir carro automático, na mão invertida, a mão inglesa, com um monte de resolver e arrumar coisa para mandar matéria. Enfim, mas foi, no final das contas, você acabou o último dia, você chega em casa e fala assim, puta, foi animal, mas valeu a pena, assim, entendeu? Aham. E quando surgiu, assim, a ideia de você escrever o livro do Paixão Corintiano? Então, sobre o livro, eu estou agora desde 2001. Desde 2006 eu faço uma coluna diária. Eu era repórter do Corinthians, desde 2006 eu faço uma coluna diária que chama Canelas do Vitão. Escrevo até hoje, tá? Sim. Já sei lá quantos anos eu faço isso. E ela é diária. E aos sábados, desde o início, ela é uma crônica. Que chama... A ideia dessa crônica de futebol seja um personagem, um pano de fundo. Então, às vezes, é uma declaração de amor a um time, a uma pessoa. Ou uma história comum, muitas fictícias, outras baseadas em fatos reais, outras realmente que aconteceram. Que tem o time por fundo, ou o futebol por fundo. Pode ser um carnaval, 4 amigos que estavam numa balada com camisa de time. Pode ser um casal que se conheceu por causa do futebol. Pode ser realmente o futebol em si. Já fiz colunas em homenagem ao Sócrates, quando morreu, ao Senna, que era corintiano, enfim. E, obviamente, que nesse período todo aí, eu escrevi várias colunas que... Minha mãe, por exemplo, é São Paulina, que tinha o São Paulo de fundo. Já fiz homenagem a casais de amigos meus, ou amigas minhas palmeirenses, santistas. Escrevi colunas em homenagem a outros times e tal. Mas por ser corintiano, e, por exemplo, meu filho chama Basílio por causa do Basílio, tem várias colunas quando a minha esposa estava grávida, durante a gestação, quando nasceu e tal. Eu reuni... A ideia não era um livro desde o começo. Como tem, sei lá, até hoje, reuni deve estar umas 700, 800 crônicas, não sou de humanas, não sei fazer conta, mas sei lá quantas. E eu resolvi pegar as que falavam de Corinthians especificamente, o que tinha um Corinthians como pano de fundo, e juntar e fazer um livro. Tal. E pro livro, eu escrevi algumas crônicas específicas pro livro, porque o jornal limita a questão do espaço, é sempre aquele tamanho, daquele tamanho, então tinha alguns textos maiores, tinha uns textos menores, alguns poemas, a maioria são prosas, mas enfim, que envolve o Corinthians, e aí não caberia na coluna, então foram apenas pro livro. Aí, quando estava para sair o livro, até atrasou, teve o título brasileiro do Corinthians e a morte do Dr. Sócrates. Eu achei que tinha que ter um texto em homenagem ao Sócrates no livro. Então, produzi um texto para o livro que já está aí, atrasou um pouco a edição e tal. E aí foi a ideia de lançar o Paixão Corintiana, mas assim, não foi uma ideia assim, vou fazer um livro, não me considero um escritor. Sou um jornalista, sou um professor universitário, enfim, que faço textos diariamente, né? Semanalmente eu faço uma crônica, enfim.
e achei que tinha material para fazer um livro, enfim. Alguns leitores sugeriram, o Agora é um jornal muito popular que circula basicamente não, majoritariamente na Grande São Paulo, então muitos dos seus leitores torcem para o time de São Paulo, claramente o Corinthians também. Tinham assim, um público que falou assim, você lança um livro, as crônicas elogiadas e tal. E aí eu resolvi fazer esse livro, enfim. Eu não parei para passar agora, mas acho que já teria material para uma segunda versão. Sobre ser jornalista e ter um time. Como que você leva isso? Já teve alguma coisa que te barrou? Barra não, mas assim, você que vai fazer isso, né? Eu peço até para você pensar duas vezes, assim, o que eu não aceito no jornalismo, né, é assim, jornalista vive do quê? Da palavra, da credibilidade. Se a pessoa mente, ela não é bom jornalista. Então eu não respeito gente que fala que torce pro time que não torce, ou o cara é corintiano e fala que torce pro Guapira. Uhum. Agora, eu respeito quem não revela o time. Por quê? Por uma questão, primeira, de segurança. A gente vive numa cidade louca, insana, Sim. burra, que quer bater nas pessoas, enfim. Então eu respeito a pessoa que não revela o time. Agora, mentira não. Você pode dizer que... E outra, não torço pra ninguém. Então, além de não respeitar, eu não leio. Porque a pessoa que não tem paixão por aquilo vai fazer o quê? A pessoa que vota, trabalha em política, ela vota lá na eleitora. Ela anula, pode até anular, mas é um voto dela, é anular o voto. Então, a pessoa que trabalha com moda, ela tem uma marca de roupa que ela usa. E é coisa diferente, que você pode usar 10 mil roupas. Futebol não, você tem uma paixão só. Pode até ter mais hoje em dia, para um time de fora, para um jogador que você gosta, enfim, mais. Você se direciona a sua vida para o esporte, tem uma importância a ponto de virar sua profissão, porque você gosta muito. E quem não gosta muito de futebol, no Brasil tem um time. Minha mãe, por exemplo, não é fanática, futebol é São Paulina, sempre foi. Se eu que gosto, adoro, vivo disso, meu filho chama Basílio, porque desde criança eu falei que queria esse nome, que é o nome que eu nasci, é o nome que eu acho bonito e tal. E eu vou falar que não tenho. Essa primeira, eu sou um cara muito frustrado. Eu vou viver o dia inteiro com algo que eu não gosto, que eu não tenho paixão. Você não é contra um time, você torce para um time. Você não pode ser contra os fatos. O nome do seu filho, Basílio. Você falou que sempre, desde que 10, 11 anos, sei lá. teve Sempre um... soube que chama Basílio. ia chamar Basílio. E a sua mulher Não tinha teve... certeza que seria pai e que seria menina. Uhum. Mas desde muito jovem, 10, 11 anos... Se fosse menina, ia chamar Basília. Eu tinha chamado Basílio. Se fosse menina, não tinha um nome. Você brincava que ia ser Basílio e Titiolina, que eram meus dois ídolos de infância. Mas Titiolina era só uma piada. Basílio sempre foi uma certeza, primeiro, porque eu sou corintiano, sou filho de português, meu pai é português. Basílio não é um nome comum no Brasil, mas é um nome muito comum em Portugal. Tanto que o primo Basílio, livro de Eça de Queiroz, é um livro português, não um livro brasileiro. No Brasil, a maioria dos Basílios, inclusive o Basílio do Corinthians, é sobrenome, né? O nome dele é João Roberto Basílio, eu tô aqui como filho. Mas primeiro que é por causa do gol, é o ano que eu nasci, por isso que ele chama Basílio, não é por outro motivo. Mas eu gosto do nome, e é o nome do jeito que eu gosto, em português, normal, não tem 38H, você não precisa explicar para as pessoas como que lê. Mas eu gosto, eu brinco, né, que se o Birubiru tivesse feito o gol, não ia chamar Birubiru. Então o Basílio juntou as duas coisas, assim, que eu gosto e tal. Meu único receio era ele não gostar do nome. Graças a Deus ele ama o nome. Assim, antes dele nascer ele já era Baza, já tinha apelido e nome. Eu conhecia pelo jornalista que sou fazer matérias com o Basílio, mas não tinha amizade pessoal com ele. Por causa do meu filho, a gente desde a gravidez pegamos uma amizade, falei com ele inclusive ontem no telefone. Ele teve presente do batizado do Basílio, que foi na Capela de São Jorge no clube, aniversário de 1 ano, 2, 3, 4, 5, estava falando com ele agora porque meu filho vai lançar em dezembro justamente sobre isso. Então a gente criou um vínculo por causa do nome, enfim, uma amizade que não era algo por causa do meu filho. Mas eu acho que o futebol tem muito a ver com isso, com família, é uma forma da gente se unir às pessoas, né? Minha irmã não gosta que eu falo isso, minha irmã é corintiana também, hoje ela fala que é machista, mas enfim, dane-se que ela acha, eu acho isso e ela que me xinga depois. Eu acho que o filho tem que ser o time do pai, eu sempre falei isso. Eu acho que vocês têm o peito que a gente não tem como competir, que é um vínculo que vocês têm com o filho. Eu acho que o time, desde que o pai gosta de futebol, óbvio, que faz esse vínculo com o filho, assim, você tá junto em casa vendo o jogo, torcendo junto, mesmo lá da arquibancada. O pai que é mais durão, que não é de beijar, abraçar, aproveita um gol ali pra passar um... Então, assim, ela acha, mas que tem que ser pro time do pai? Bom, eu acho que se o pai gosta de futebol, eu por exemplo, tenho vários amigos que torcem pro São Paulo, Palmeiras, que quando nasce o filho, assim, eu nunca dei camisa do Corinthians. Ou não dava nada, ou dava do time do... Porque eu acho que se o pai... essa é uma frustração gigante para mim no dia de futebol.
eu ir no jogo e meu filho não ia, ou ele ia em outro estádio, assim, porque eu acho que faz parte, não ganhar de perder, porque você ganha em pé, assim, de você se formar mesmo com um vínculo. Eu vejo o Corinthians assim, porque minhas memórias de infância, meu pai chegava do trabalho, na época não era TV, não era pay-per-view, 90% era rádio, né? Era aparelho de som ainda, a gente ligava o rádio e ouvia o Corinthians junto, na época na Jovem Pan com o Zé Silvério. Anos 80, eu tô falando, 77, a última democracia, enfim. Eu lembro a primeira camisa que eu ganhei era do Solito, cinza, pegou 82. Então eu vim, assim, enquanto meu pai não chegava, eu esperava ele chegar pra gente ouvir o jogo junto. Meu filho veja comigo quando eu tô, porque vira e mexe, eu tô trabalhando, eu tô no estádio, mas enfim, quando a gente está junto, a gente veja eu acho que, lógico que pode ser a mãe, esse vínculo que tem com a mãe, mas eu acho que a mãe, primeiro, é muito mais comum hoje mulher gostar de futebol, era menos. Mas a mãe já tem outros vínculos, né? Acho que a mãe tem menos vergonha de beijar, abraçar, ter outras emoções, enfim. E não faz essa... O homem é quase que uma traição inacreditável. Se o filho torcer pro time, é quase que inadmissível, né? E ele gosta do nome, né? Eu não sabia se ele ia ser fanático de futebol, se ele ia gostar de jogar bola, ele adora vir jogando bola. Isso não era um problema para mim. Mas o time era um problema para mim. Ia ser uma ofensa pessoal ele não ser corintiano. Então e, tem assim, o nome de base. Mas às vezes é do contra, né? Sim. E poderia ser ele não gostar do nome, ou ser motivo de... E ele ama o nome dele, na ação de vários para de base ele gosta. Então, todas as camisas que ele tem, ele pede para botar o nome. Então isso me deixa feliz. Assim. Sim. E só para, acho que uma última pergunta, assim, você, no seu livro, você colocou Paixão Corintiana com TH. Muita gente critica isso, e eu também sempre faço questão de colocar o TH, enfim, no meu TCC eu tive que discutir um pouco isso, porque a professora não queria aceitar o TH, eu tive que mostrar algumas coisas para ela para poder justificar. Você tem um texto meu sobre isso, te ajudar. Foi esse Mostrou? mesmo que eu coloquei. E ela se convenceu? Sim, se convenceu. E aí, o que ela falou? Aí ela falou, eu não lembro direito o que ela disse, mas ela falou, então tá bom, então passa o TH, porque tá escrito aí, alguém escreveu um livro sobre isso, enfim. Aí eu não sabia que tinha ajudado pra isso, então eu fico feliz. Ajudou. Porque não tinha muita coisa. Aí eu peguei o H não é uma bobagem, ou é uma bobagem, mas assim, você que aí tá vendo nossa entrevista com a Natália, no seu Natália não tem H. Não tem H. Você acha legal escrever seu Natália com H? Acho horrível. Então, se alguém escrever Victor com C, eu quero brigar, porque é muita frescura. Meu nome não tem C, é Victor sem C. Então é o seguinte, quem decide o nome das pessoas não é o Exu Aurélio, o Exu Raiz, o Gramático, a puta que eu pariu. Assim como quem decide a língua são os usuários da língua, não é o cara lá que toma café da tarde lá na BR. Então assim, o Corinthians, no seu site oficial, usa corintiano com TH em todas as publicações oficiais do Corinthians, usa TH. E é uma bobeira, não, mas é um vínculo de identidade, é uma identidade, é o DNA do Corinthians. Onde tem o Corinthians, que é com TH, eu sei que gramaticalmente Bahia tem H e baiano não tem, eu não vou discutir gramática. Só que nome próprio, meu filho põe o nome que eu quiser, não vai ninguém falar que... Por exemplo, eu tenho um aluno que chama Davi, se a mãe acha que é David, é David. Quem decide o nome não sou eu. Né? Não tenho esse direito de cagar a regra em nome dos outros. Então, o Corinthians tem H, ponto. Né? E há várias publicações dos anos 60 e 70, numa época que a imprensa queria aportuguesar o mundo, que é uma coisa meio ridícula, assim. Eu sou contra o estrangeirismo total, mas também sou contra o radicalismo contrário. Então, por exemplo, site é site, não é sítio. Sítio, para mim, é em Mariporã, em Bofete, né? Site é site, sítio é sítio. Então, Corinthians tem H e corintiano, porque se usou assim, se identificou assim, tem TH, o corintiano gosta, faz questão, então por que não usar? Enfim, se o palmeirense gosta de ser chamado, gosta de Allianz Parque, não gosta que fala do jeito, por que eu vou usar o jeito? Se o estádio é dele, ele que usa, ele gosta. A casa é dele. Porque só para provocar, eu vou usar outro nome? Enfim, então o corintiano é com TH, porque se usou assim, o uso se fez assim, se tradicionou assim, e outra, é uma forma de você marcar. Quando você escreve corintiano com TH, é você afirmando para os seus. É de corintiano para corintiano, você se posiciona. Muito obrigada por ter cedido esse espaço, esse tempo corrido seu aqui Hoje foi corrido na UNG, porque às vezes a gente
passa, quando se forma no jornalismo, acha que a gente tem que esconder tudo, acha que a gente tem que deixar de ter um time, e muitas das vezes eu sou criticada por isso. Mas hoje em dia está cada vez mais comum, né, as pessoas elas falarem, revelarem os seus times. Tem, claro, o medo com as torcidas, enfim, porque as pessoas são malucas, como você já disse. Mas acho que deixar claro isso, as pessoas passam a te respeitar de uma certa forma, porque você acaba criando um certo tipo de credibilidade com todos, né? Duas das pessoas que eu trabalhei na minha carreira, que muito eu aprendi, e uma eu falo mais até hoje, tenho amizade com os dois, mas um bem mais próximo, enfim, são palmeirenses declarados, Paulo Vinícius Coelho e Mauro Betti. Mauro Betti eu falo com muita frequência, pode ser agora mora no Rio, é o precursor do meu espaço na Tom Agora, ele escreveu o espaço que hoje eu escrevo, ele quando saiu do jornal, então falamos com muita frequência. Não é, ele não vou, tem coisa de Palmeiras, eu não falo assim, não vou ler porque ele é palmeirense, ele vai... O fato dele ser palmeirense, muito palmeirense, palmeirense pra burro, a ponte do meu casamento que foi no Corinthians, os pratos eram... Ele levou um broche do Palmeiras para comer, não me faz nem um pouco não querer ler o texto dele. E tem textos de corintianos que me levaram no time que eu não leio. Assim, não é um valor para mim um time que a pessoa torce ao eu escolher o jornalista que eu respeito ou não respeito. Para mim não é um valor. Eu respeito que seja para o outro. Até para isso ele sabe meu time. O que eu não aceito é discutir com o idiota. Mas é isso, obrigada, gente. Só não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para receber os próximos vídeos. É isso, obrigada, Vitor. Até a próxima.